Pastor, eu pensava assim, que não era tão importante batizar a criança, batizar meu filho. Eu sempre pensava assim, bom, se minha esposa quiser batizar o nosso filho, eu não vou me opor, não vou brigar, mas eu não via necessidade. Aí eu tive uma conversa com um amigo, e nessa conversa ele disse que ele entendia que era importante um pai passar para o filho conceitos da sua religião. E o filho seria criado nessa religião, para quando o filho crescesse, caso o filho quisesse optar por uma outra religião, ou mesmo ser ateu, a decisão do filho era muito mais importante, porque estaria negando a fé na qual ele foi criado. A partir daí eu falei assim, faz todo sentido, então eu tenho que batizar meu filho. É correto batizar criança? É correto. Sabe que tem irmãos nossos que não batizam as crianças, que preferem apenas apresentá-las. Depende muito de como você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, por exemplo, entendendo que o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é completamente diferente, com objetivos diferentes de Deus, você vai ter dificuldade de batizar o seu filho, sua filha. Agora, se você lê a Bíblia entendendo que é uma única mensagem, uma revelação que é progressiva, começa em Gênesis, se completa no Novo Testamento, você vai concordar com o batismo infantil. Para nós, existe uma relação muito forte na Bíblia entre a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo faz essa relação em Colossenses, capítulo 2. Para eu entender o batismo, eu preciso entender a circuncisão. Principalmente o batismo infantil, eu preciso entender a circuncisão. Como começou a circuncisão? Começa lá em Gênesis, Deus se apresentando a Abraão, fazendo uma promessa a ele, prometendo abençoar ele e a família dele por meio de uma aliança, de um pacto. Deus promete a Abraão que a família dele, os descendentes dele, seriam um povo exclusivo dele, de Deus. Abraão creu nessa promessa. Quando ele creu, ele recebeu um sinal dessa promessa. Qual é? Circuncisão. Qual foi o requisito para Abraão ser circuncidado? Ele creu, foi a fé. Só que Deus ordena a Abraão para que ele aplique esse sinal de fé aos seus filhos e aos seus descendentes. Essa promessa que Deus fez a Abraão, ela percorre todo o Antigo Testamento. E cada vez que ela é repetida, Deus acrescenta detalhes a essa promessa. Por exemplo, quando chega nos profetas, Ezequiel, o profeta Joel, Deus promete derramar o Espírito dele sobre esse povo da aliança. Chega o Novo Testamento, Jesus ele institui um novo sinal da aliança, que é o batismo. E Jesus ordena aos discípulos, os apóstolos, dizendo, olha, vocês vão pregar o Evangelho e todo aquele que respondeu ao Evangelho com fé, igual Abraão respondeu com fé no Antigo Testamento, vocês vão batizar essas pessoas, os que responderem com fé. Jesus também promete a vinda do Espírito Santo sobre o povo da aliança. Isso acontece no Pentecostes. Desce o Espírito Santo, os discípulos são tomados de poder. Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação, quase 3.000 pessoas ali ficam impactadas. Quando elas ficam impactadas, elas perguntam para Pedro, o que a gente deve fazer diante dessa pregação? Pedro responde, olha, vocês precisam se arrepender e ser batizados, para que vocês tenham o pecado perdoado e vocês recebam o presente do Espírito Santo. Olha só, Pedro ele continua a fala dele e ele diz, versículo 39 do capítulo 2, porque essa promessa que veio desde Abraão é para vocês e para os filhos de vocês e também para os gentios, aqueles que estão longe. Só que essa expressão para os filhos de vocês, a palavra grega geralmente ela é traduzida por filho pequeno, por criança. É por isso, Elbert, que em Atos capítulo 16, quando alguém se convertia, toda a família era batizada. A família de Lídia, a família do carcereiro. Você não vai encontrar no Novo Testamento um exemplo, por exemplo, de uma família que tenha se convertido e esperado a criança crescer para saber se seria batizada ou não. Você não encontra também no Novo Testamento a ideia de alguém ser cristão sem passar pelo batismo. A mentalidade do povo da Bíblia é essa. Se eu tenho um pacto com Deus, o meu filho tem um pacto com Deus. Isso é assim até hoje no Oriente Médio. Chega para um judeu ortodoxo e diz, olha, espera o seu filho crescer para saber se ele vai querer de fato ser judeu. Não entra na cabeça de um judeu e nem de um muçulmano. Na cabeça do povo da Bíblia, funciona da seguinte maneira. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e ponto final. Então eu vou proporcionar para o meu filho um ambiente em que ele participa do mesmo pacto que eu tenho com Deus. Eu concordo com o seu amigo.
Eu concordo que eu devo proporcionar a ele ambiente onde ele possa desenvolver o cristianismo dele. Agora, se ele crescer e se tornar um ateu, é uma decisão consciente dele. Eu, como um pai, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero que eles cresçam como cristãos. E o ponto de partida para isso é incluí-los na aliança. O ponto de partida para isso é a cada dia dizer para o meu filho: papai tem uma aliança com Yahvé, papai tem uma aliança com Deus, e o papai do céu também tem uma aliança com você, filho. O Deus do papai, o Deus da mamãe é o seu Deus. Simplesmente apresentar a criança à frente da igreja, como algumas igrejas irmãs fazem, não seria o suficiente? Então, Albert, ao nosso ver, não. Argumenta-se que Jesus foi apresentado, então o modelo que nós temos é também de apresentar as crianças e não batizar. Só que Jesus, quando ele foi apresentado, ele também foi circuncidado. Quando Jesus foi apresentado, ali também teve um sacrifício, de acordo com a lei de Moisés. Então nós entendemos que a apresentação de crianças, ela faz parte de um ritual mosaico, de um ritual do Antigo Testamento. Nós não temos nenhuma ordem dos apóstolos, nenhum ensino para apresentar crianças no Novo Testamento. A nossa igreja entende que a criança que não é batizada, ela não é salva? Ou seja, para a nossa igreja há uma relação direta entre o batismo e a salvação? A gente não crê dessa maneira. O batismo, para a gente, é um sinal visível, é um sinal que representa algo interno, que é o novo nascimento. Não tem como a gente assistir o novo nascimento, porque é obra do Espírito Santo. Então é uma graça visível que representa algo que é interno. Quando a igreja batiza alguém, ela está apenas incluindo a pessoa na igreja visível, não na igreja invisível. Quem inclui na igreja invisível é o Espírito Santo, no momento dele, da maneira dele. Então, o batismo em si, ele não salva. É apenas para receber a pessoa como membro da igreja visível. Independente se é adulto ou criança, o fato de ser batizado não significa que essa pessoa é salva. Um dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia diz respeito à Santa Ceia, à instituição da ceia por Jesus. Principalmente o relato que está em João. Esse relato para mim é algo que me toca bastante. E dali eu tiro sempre várias mensagens, Deus fala muito comigo. Por que nós permitimos que a criança participe da ceia se ela muitas vezes não consegue entender estas mensagens que estão por trás da instituição da ceia? O Novo Testamento não deixa explícito para a gente se a criança participava ou não da ceia. A história mostra que sim, a história da igreja. Por exemplo, olha que interessante, lá em Roma tem as catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam em época de perseguição. Tem uma catacumba em Roma que chama São Calixto. E na catacumba de São Calixto tem uma figura, um retrato de uma comunhão, da ceia, com a participação das crianças. Essa prática da participação das crianças no momento da ceia, ela continua até hoje na igreja grega ortodoxa. E do lado ocidental, ela parou de ser praticada no século XII. Podemos dizer que existe um respaldo histórico para a participação da criança na ceia. Agora, com relação à consciência, que a criança não tem essa consciência para participar da ceia, a gente tem esse ensino, em 1 Coríntios com o apóstolo Paulo. Precisamos fazer o autoexame, precisamos discernir o corpo para participar da ceia. Eu entendo que cabe o contexto também para essa mensagem. O que Paulo quer dizer com autoexame? O que Paulo quer dizer com discernir o corpo? Bom, no próprio capítulo 11 de 1 Coríntios, a gente já tem essa informação. O que estava acontecendo? Naquela época a ceia ela acontecia junto com uma refeição comunitária, com junta-panelas. Então o pessoal levava comida para almoçar juntos e depois do almoço teria então a ceia. Os ricos da igreja, eles estavam marcando de chegar antes, levando a sua comida, a carne e muito vinho, e eles começavam a comer sem deixar para o pobre que viria mais tarde. Talvez era a única oportunidade do pobre, vamos supor, de comer carne naquela semana. O pobre estava sendo deixado de lado, e aí depois chegava o momento da ceia. Os ricos com a barriga cheia, embriagados de tanto beber, os pobres com fome, e ia começar a ceia. Imagina, começa a ceia, os ricos já embriagados de tanto vinho, já empanturrados de tanto comer, e o pobre passando fome. O apóstolo Paulo ali, ele diz: gente, tá tudo errado.
vocês precisam se comportar como cristãos, vocês precisam discernir o corpo, precisa discernir que o pobre também faz parte do corpo. Então, nesse contexto, eu entendo que a intenção de Paulo ali não é excluir ninguém. Pelo contrário, a intenção de Paulo é incluir. Então, não faz sentido excluir a criança da participação da ceia. Agora, pastor, para terminar, dê alguma mensagem que você entende importante, algo que eu não perguntei, a respeito tanto do batismo quanto da ceia que você quer passar para a igreja. Quando a gente fala sobre a participação das crianças na ceia, por exemplo, ou nos sacramentos, ou na vida da igreja, me vem aquela passagem de Êxodo capítulo 3, quando Moisés ele chega diante de Faraó e ele diz: deixa o meu povo ir para que celebremos culto ao Senhor. E Faraó naquela ocasião ele diz: não, vocês podem ir, mas os jovens, as crianças não. Hoje a gente vive um outro tempo, não temos mais o Faraó, mas a intenção do diabo de excluir as crianças da família, de que elas sejam alheias ao pacto, essa intenção do inimigo ela permanece até hoje. Para Moisés foi incabível a ideia de participar de um culto a Deus longe dos seus filhos, longe das crianças. E a minha mensagem é que nós devemos tomar Moisés como exemplo. As crianças, elas têm que participar do mesmo pacto que nós participamos. Elas têm que participar desse mesmo compromisso. E nós devemos, inclusive, repetir as palavras do servo de Moisés, o Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor.